Além de ser um renomado homem da televisão, Silvio Santos é um empreendedor que possui uma grande fortuna. Nesse vídeo você vai descobrir como é a vida luxuosa do bilionário Silvio Santos e como ele construiu esse império magnífico. Antes de mais nada, já deixe seu like para mais vídeos como este e se inscreva para não ficar de fora das novidades. Silvio Santos nasceu no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1930, mas não com esse nome. Ele se chamava Senhor Abravanel. O pai do Silvio era muito viciado em jogos de cassino. Para se ter uma ideia, tudo que ele ganhava de dia trabalhando, perdia a noite no jogo. Revoltado com a atitude do pai, começou a buscar maneiras de conseguir dinheiro. E foi aí que, aos 14 anos, Silvio Santos começou a sua história com o empreendedorismo. Nessa época, o Brasil estava na primeira eleição, após a queda de Getúlio Vargas, e já estava há cerca de 15 anos sem votar. Por isso, a população estava numa euforia muito grande. Foi por conta dessas eleições que Silvio Santos se tornou camelô. Vendendo capinhas de título de eleitor, ele comprava 2 capinhas por 4 cruzeiros, guardava uma no bolso e falava que a outra era a última. Vendia essa rapidamente e depois vendia a outra, falando novamente que era a última. Com essa estratégia, ele faturava um valor equivalente a 3 salários mínimos, 66 mil cruzeiros por dia. Mas muitas vezes, os fiscais pegavam todas as mercadorias dos que trabalhavam como camelô, e o Silvio Santos discutia com eles. Em um belo dia, ele discutiu com o diretor de fiscalização da prefeitura, Renato Marialinho. Como Silvio Santos tinha apenas 14 anos, Renato queria levar ele para o juizado de menores, mas no decorrer da conversa ele percebeu que Silvio Santos era diferente, havia algo em comum nele. Por conta disso, Renato mandou-lhe procurar um amigo dele lá na Rádio Guanabara, e lá ele foi contratado como locutor, por conta da sua facilidade em negociação e comunicação. Muitas outras portas se abriram, desde canais de rádio até canais de televisão. Paralelamente a isso, Silvio Santos investiu em seu primeiro e grande negócio, o Baú da Felicidade, que lhe rendeu grande popularidade no país. O carisma e o conhecimento que ele tinha o levaram a comandar seu próprio programa de TV, que já passou pelos canais TV Paulista, Rede Globo, Rede Tupi e Record TV, sendo até hoje sucesso de audiência com quase 60 anos de existência. E o que mais surpreende na trajetória de Silvio Santos é seu exemplo como empreendedor. Ele não se contentava em ser apenas um apresentador de televisão para os outros canais. Ele queria mais, o que o levou a criar a sua própria emissora em 1971, que é o SBT, fora seus vários outros empreendimentos. E hoje, aos 90 anos de idade, Senhor Abravanel, mais conhecido como Silvio Santos, vive com um sentimento de dever cumprido, tendo marcado a história do país com seu admirável trabalho. Obviamente, esse é um breve resumo da trajetória de Silvio Santos. Existem várias outras coisas que ele teve que passar para chegar até aqui, mas o que eu posso garantir é que não foi fácil. Necessita de muito esforço, dedicação e disciplina. Tudo que ele tem até o momento, ele batalhou para conquistar, pois nada vem de graça. E essa dedicação teve resultados. Silvio Santos possui uma grande fortuna, seja com carros, casas e até mesmo com empreendimentos. Casas. Mesmo conhecido por levar uma vida simples, Silvio Santos já deixou escapar algumas vezes um pouco dos seus luxos. Por sempre viajar aos Estados Unidos, onde ele podia tirar uma folga de mídia dos fãs, Silvio Santos possui uma luxuosa casa nas terras americanas. Este imóvel fica localizado no bairro Celebration, na cidade de Orlando, na Flórida. É um lugar tranquilo, com arquitetura harmônica e muito conhecido como a cidade da Disney. Não há muitos detalhes sobre o imóvel, mas pelo pouco que já foi divulgado, sabe-se que essa residência vale cerca de 12 milhões de reais. Já no Brasil, para descansar de sua rotina cheia de compromissos, Silvio Santos conta com a confortável e luxuosa mansão de 2.000 metros quadrados, no bairro Morumbi, em São Paulo. Mesmo a casa não aparecendo muito nas mídias, foi possível perceber que ela possui um design clean, com uma decoração leve e tons claros, levando em consideração que trata-se de uma das localizações mais nobres da cidade. E analisando o preço das casas vizinhas, algumas fontes apontam que o imóvel de Silvio é avaliado por volta dos 19 milhões de reais, um verdadeiro luxo. Carros. Por ser um homem muito rico, Silvio Santos conta ou já contou com uma frota de carros luxuosos e veículos que proporcionam uma viagem mais confortável. Na década de 90, por exemplo, a época da popularização de automóveis de marcas nacionais no Brasil, o dono da SBT tinha um Lincoln Town Car, carro emblemático que hoje se tornou um item de enfeite na geladeira da fama da emissora. Silvio Santos também já teve um Chevrolet Ômega, o seu amado sedã, motor V6, que em sua época de maior sucesso custava quase 190 mil reais. Outro veículo que já possuiu pela garagem de apresentador é o Ford Access, que na época do seu lançamento custava até 160 mil reais. Ele também já foi visto com um Honda Accord blindado, um sofisticado veículo feito para quem gosta de um sedã espaçoso e elegante. Para adquirir um desse de modelo mais atual, é preciso desembolsar 220 mil reais. Já para realizar passeios nos Estados Unidos, Silvio já foi visto usando um Chrysler Pacifica Touring, uma minivan com 7 lugares que possui um acabamento interno sofisticado, além de ser bastante tecnológico. E não é à toa que para possuir esse veículo no Brasil pode-se pagar mais de 360 mil reais. Silvio também já teve um Camaro LTD modelo 1975, que na época era um verdadeiro luxo. Para se ter uma ideia,
Um Ford popular na década de 70 custava, convertendo em valores atuais, cerca de R$110 mil. Então já é possível imaginar o preço do Camaro. Vestuário. Silvio Santos sempre se apresentou muito bem para as mídias e para isso muitas vezes teve que investir um dinheiro que normalmente é considerado absurdo. A maioria dos looks do apresentador são feitos sob medida por alfaiatarias de grande nome, como a marca Camargo, por exemplo, que é uma das opções do apresentador, podendo encomendar ternos a partir de R$8 mil. E Silvio já usou no Troféu Imprensa de 2018 um terno com Durex dessa marca por R$13 mil. Outra alfaiataria que o dono do SBT usa é a Ricardo Almeida, sendo possível solicitar looks personalizados de até R$17 mil. Empreendimentos. Mais do que um ótimo apresentador, Silvio Santos é um homem que sempre enxergou oportunidades de negócio onde muitos não viam. No total, ele construiu um portfólio com mais de 30 negócios. O maior de todos e mais conhecido é o Grupo Silvio Santos, que controla a emissora SBT, a Jequiti, o Hotel Sofitel e a CISA Empreendimentos Imobiliários, o canal de TV Alphaville, a Liderança Capitalização, dona da Telecena, entre outros. Isso sem contar suas empresas que foram vendidas por valores milionários, como o Banco Pan-Americano e as lojas do Baú Crediário. Essa rede varejista, por exemplo, foi comprada em 2011 no valor de R$33 milhões pela Luísa Helena Trajano, que transformou o Baú na gigante Magazine Luiza. E como muitos podem notar, Silvio Santos sistematizou o SBT de uma forma única, não tendo como renda principal o patrocínio de diferentes marcas, como as outras emissoras. Um empresário que sempre buscou a integridade de seu nome já admitiu ter recusado uma proposta de R$45 milhões de uma empresa para apresentar um comercial de poucos minutos. Isso sim é honrar sua decisão. E hoje, aos impressionantes 90 anos de idade, Silvio se mostra bem ativo no SBT e parece não querer se aposentar tão cedo. Exemplo disso é que além de ter adquirido a transmissão da Libertadores na emissora, Cenoura Bravanel neste ano comprou os direitos exclusivos da transmissão de Champions League, vencendo a Globo nessa disputa por televisionar os jogos dos times europeus. E com tudo isso, não restam dúvidas que o Silvio Santos é um dos maiores empreendedores do Brasil. Hoje, praticamente toda a renda da emissora é obtida através de seus próprios negócios, com exceção da transmissão de futebol no SBT, já que a emissora fatura com grandes patrocinadores do esporte como as marcas Amstel, Santander e Claro. E para quem não sabe, Silvio já foi dono de 50% da Rede Record e vendeu sua parte para Edir Macedo em 1980. Fortuna. Mesmo sabendo que o dono do SBT é muito rico, surgem dúvidas sobre os reais valores de patrimônio de Silvio Santos e com tantos empreendimentos e fontes de renda. É realmente difícil saber exatamente quanto ele já acumulou. Primeiramente, é preciso entender que há uma grande diferença entre os valores de salário de Silvio como apresentador e o dinheiro que suas empresas movimentam. Algumas fontes afirmam que Silvio tinha um salário de R$40 milhões por ano, salário menor que o de seu animador e assistente de palco, mas esse dinheiro é muito pouco perto do valor de mercado de suas empresas. Para se ter uma ideia da tamanha riqueza, a Jequiti, por exemplo, é um dos negócios mais lucrativos de Silvio Santos, obtendo um faturamento médio de R$450 milhões por ano. Mas caso ele quisesse vender a empresa de cosméticos, receberia um valor muito acima, a exemplo da proposta que ele já recebeu de R$2,5 bilhões na venda da Jequiti, na qual ele recusou. Já a emissora SBT possui um faturamento aproximado de R$1 bilhão por ano, dinheiro que promete crescer ainda mais com os novos projetos de transmissão de futebol. E atualmente, Silvio Santos, apesar de ser uma das personalidades mais conhecidas do Brasil e com certeza ter uma grande fortuna, possui um patrimônio não tão grande quanto sua fama. O dono do SBT está na colocação 231 no ranking de mais ricos do Brasil da Forbes em 2021, com uma fortuna avaliada em R$1,7 bilhões. Porém, esse dinheiro é apenas uma parte da herança que ele deixará para sua família, já que suas empresas podem gerar frutos ainda maiores para seus sucessores. Mas será que o SBT vai continuar faturando tudo isso sem o Silvio Santos? Será que ele vai continuar gerando essa grande fortuna para os herdeiros dele? Comente aqui embaixo, gostaria de saber sua visão sobre isso. Muito obrigado por assistir até aqui e te vejo no próximo vídeo.